Estamos recebendo um convidado muito especial na roda de conversa aqui com a Alessandra Gonzaga, o bispo da Diocese de Itapetininga, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, que está aqui nos prestigiando, né? Uma alegria muito grande, né, Alessandra? Boa tarde. Estamos emocionadas, né, Mayara? Muito. Dom Gorgônio? É uma emoção muito grande, como a gente estava falando aqui antes de começar o programa, 25 anos de episcopado, não são 25 dias, nem 25 meses. A gente quer realmente há um carinho de deixar registrado, né, esse momento histórico para a comunidade, tantas conquistas que foram feitas nesses 25 anos aí da sua frente à Diocese de Itapetininga. Um bom dia, uma boa tarde para quem estiver nos assistindo, o horário que estiver nos assistindo, ou aqui para os nossos ouvintes na Rádio Notícias de Tatuí. É uma alegria muito grande a gente estar junto aqui nessa tarde. Eu agradeço a oportunidade e é sempre um motivo para louvar a Deus, porque tudo que acontece na nossa vida é dom de Deus. Sim. Dai graça ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Então a gente reconhece tudo dom de Deus, a gente é instrumento de Deus, é Deus que age em nós, através de nós, e tudo que Deus tem realizado é para nós motivo de graças e da alegria. Com toda certeza. Bispo, até a nossa diocese, ela abrange, né, muitos municípios aqui da região, né? Nós somos 15 municípios, né? E são hoje 44 paróquias, né, distribuídas nesse município. São 405 comunidades nas respectivas paróquias. Então é um trabalho bastante amplo, mas com a graça de Deus nós podemos formar padres para atender, né, a essas necessidades da nossa diocese. Então vamos formando e à medida que a gente tem padres, a gente vai ampliando também esse atendimento, chegando mais perto da realidade do nosso povo. É claro que o nosso convite, né, do bispo estar aqui presente conosco é falar desses 25 anos, né, Alessandra? Mas a gente quer saber um pouquinho mais dele, né? Sim, com certeza. A gente quer saber como é que surgiu aí o senhor que nasceu na cidade, né, aqui pertinho da gente, da nossa região também. Como que foi o início aí, bispo? Mas aí, Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto nasceu em Fartura, isso. No ano de 1949, filho do seu Januário da Encarnação e de Dona Maria Nóbrega da Encarnação. É isso mesmo, Dom Gorgônio? Então, E entrou para o seminário aos 11 anos. Entrei muito cedo. É que a gente participava na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Fartura. Sim. Eu morava no sítio, né? Nós morávamos no sítio e eu frequentei a escola no grupo escolar do Coronel Marcos Ribeiro, em Fartura. A gente andava 6 km para ir, 6 km para voltar. Depois, no 4º ano de escola, aí nós mudamos para a cidade. Aí eu comecei a frequentar mais diretamente a igreja, né? No sentido que a gente era de coroinha diariamente na igreja, e logo no ano seguinte abriu o seminário em Fartura para, né, dos teatinos. Então vieram dois padres novos da Itália para abrir o seminário em Fartura. E nós somos a primeira turma, né, desse seminário, entramos em 11. Ele está lá ainda, o seminário, Dom Gorgônio? O seminário está lá, sim, funciona. A Ordem Teatina é lá em Fartura que eles vieram no Brasil? O primeiro lugar foi em Fartura, por quê? Hoje tem mais ou não? Hoje eles têm vários lugares aqui, né, no Brasil. No Brasil? Estão em Sorocaba, estão em Avaré, estão lá em São Paulo, Santana, Guarulhos, em Minas Gerais, Nova Era e outra. Estamos lá também, né, perto de Belo Horizonte também, né? Então é uma ordem grande no Brasil. Ela já cresceu um pouquinho, né? Mas ela passou por muitas dificuldades. Na verdade, em 1950 foi um ano santo e o bispo de Botucatu, Dom Henrique Holland Trindade, foi à Itália para trazer uma congregação que pudesse assumir uma região que tinha pessoas da descendência italiana, né? Que era Fartura e Itaguaí. Sei. Então aí que contactou a Ordem Teatina e eles vieram para o Brasil em 1951. Depois, quando vieram mais 2 padres, em 61, que começaram o seminário. E o senhor ficou lá? Então eu entrei no seminário em 61, né, e fiz o tempo primário, a escola secundária na escola média, noviciado, depois em 67 que eu fui para Guarulhos, né, 68 para Guarulhos, para fazer filosofia no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Aí eu fiz 3 anos no Mosteiro de São Bento, depois teologia no Ipiranga, no ITESP, então de 70 a 74. Viajava de Guarulhos, atravessava São Paulo lá para estudar.
Nos primeiros 3 anos a gente ia de ônibus até no Parque Dom Pedro, né, para São Bento. Sim. Depois, nos 4 anos de Ipiranga, eu era motorista da Kombi, que atravessava tudo lá para ir para Ipiranga. Tem muita história, né, Alessandra? Muita certeza. história aqui. São muitos anos de formação, Dom Gorgônio. Teologia 4 anos, filosofia 3, né, e depois a escola média, o primário, hoje é fundamental, né? Sim. E depois nós tínhamos também um ano de noviciado, né, que é específico da formação da espiritualidade da ordem. Né? E essa a entrada aos 11 anos para o seminário foi uma questão também, caminhando 6 quilômetros por dia. Isso era antes, era menor ainda, com 7, 8 anos. 7 anos que eu entrei para a escola, né? Depois no seminário era ali na própria cidade, mas só que aquele tempo era mais recluso um pouquinho o seminário, a gente ficava 6 meses sem ir para casa. Né? Não tinha contato com a família? Só domingo, eles me visitavam nos domingos, né? Mas com 11 anos de idade? Mas a gente não ia para casa, né? Então Sim. tinha aquela convivência ali do seminário, tinha todas as atividades, escola, tudo interno, né? Tudo é internato, né? Sim. Depois que eu fui para Guarulhos, aí já passamos da época do Concílio Vaticano II, né? Então houve a abertura da igreja, né? Então um momento mais de participação, de convivência na paróquia com as pessoas, né? Já trabalhando na pastoral, já mais envolvido um pouquinho nas atividades. E volta para a fartura. Isso, quando eu terminei a teologia, que foi ordenado padre em 74, né? Sim. Em dezembro de 74. Ano que vem, então, 50 anos. 50 anos de padre, se Deus quiser. E o padre superior me pediu para que eu fosse para a fartura para assumir o seminário. Sei. Porque tem para seminário menor, né? Criançada, mas tinha uns 80 lá para ordenar. Então eu fui, logo que eu ordenei padre, eu fui para trabalhar. Cuidou das crianças. No seminário, que era tipo adolescente, mas era tudo adolescente. E depois, aí surgiu a paróquia de fartura vacante, aí me pediram para assumir a paróquia também. Eu fiquei 1 ano no seminário de paróquia, depois fiquei só na paróquia. Aí em 67 eu assumi a paróquia. Em 68, as irmãs que cuidavam do orfanato e fartura deixaram o orfanato. Aí eu procurei outras congregações, não achei, eu assumi também o orfanato, fui morar no orfanato, daí eu cuidava da paróquia, ajudava na Quantas crianças, não, Gorgônio? Chegamos a ter 150 crianças internas no orfanato e fartura. Eu fiquei desde 68, né, de 78 agora, 78 até a minha nomeação de bispo em 98, cuidando desse trabalho todo lá, 20 anos. 20 anos? É um trabalho. Hoje não tem mais, né, Dom Gorgônio? O orfanato mudou, né? Mudou, hoje em dia depois não tem que houve aquela lei de que o abrigo, o internato, deveria ter máximo 2 anos, porque deveria ser uma coisa provisória, né? Sim. E que o juiz internando, ele já teria que imediatamente começar o processo de desinternação, né? Sim. Ver o encaminhamento daquela criança. Então, nessas condições, houve um esvaziamento dos internatos, né? Da escola. Mas foram 20 anos à frente desse trabalho? Foi, 20 anos. Então, quer dizer, entre a Itapetininga, foi a sua vida mesmo, foi a fartura e Itapetininga? Eu fiquei em 2 lugares só a fartura e Itapetininga. Tive uma paróquia só e uma diocese. E uma diocese, e várias paróquias. É verdade. Muitas pessoas, né, conhecem o bispo, né, nesses 25 anos já aqui na nossa região, mas foi lá em 19 de julho de 1998, né, bispo, que o Papa João Paulo II, ele criou a diocese de Itapetininga, e então o senhor foi nomeado bispo. Isso, foi um susto, né, mas as coisas são surpresa, né, surpreendente. Mas é um chamado de Deus, né? Eu me encarei assim. No começo tive todas as dificuldades para dizer sim, né? Sim. Queria dizer não, era mais fácil dizer não. Tentei dizer não, mas aí até a anunciatura me ajudou muito a dizer, né? Tem que entregar na mão de Deus, né? E assim eu falei, como Abraão, vou partir, né? Deixa a tua terra e vamos, né? Onde Deus colocar, aí, né? É a missão, né? Coloquei na mão de Deus e graças a Deus, né, me conduziu e tudo foi se acertando, a gente foi se adaptando aos poucos, né? Fomos bem acolhidos na diocese, né? Todas as paróquias, os padres, né? Os diáconos que tinham, e a gente foi se enturmando, né? Foi devagar, conhecendo, servindo, né? Partilhando a realidade da vida também, e aos poucos a gente foi também trabalhando junto
conseguindo com que as coisas fossem caminhando, né? Nós temos uma mensagem aqui de um bispo filho da diocese que conta um pouquinho do começo da história. Vamos assistir? Podemos assistir, vamos lá. E ouvir. O padre. Quero parabenizar Dom Gorgônio pelos 25 anos de ordenação episcopal. Lembro que quando a Diocese de Itapetininga foi criada, ainda não tinha sido instalada, Dom Gorgônio teve a sua primeira participação numa assembleia da região episcopal de Itapetininga. E havia uma expectativa dos padres, dos leigos, com a chegada, conhecer quem era o padre Gorgônio, que foi nomeado como bispo da Diocese de Itapetininga. E é claro que foi uma grata surpresa. Dom Gorgônio marca profundamente a igreja de Itapetininga. E eu, pessoalmente, gostaria até de agradecer o companheirismo, a amizade, o trabalho junto que fizemos na Cúria de Itapetininga, no Tribunal Eclesiástico, e também tantas outras atividades percorrendo a diocese toda de Itapetininga. Então eu agradeço, cresci muito com ele, com aquilo que ele me ensinou, o seu jeito de ser, e isso foi muito positivo, né, na minha vida. E parabenizo também a Diocese de Itapetininga. Lembro que nós tivemos 2 momentos no processo de criação da Diocese. O primeiro momento, Dom Lamberti quis a criação da Diocese de Itapetininga, até pediu uma votação, uma consulta. Só que nessa consulta, alguns padres se posicionaram contra, principalmente os da região episcopal de Itapetininga, com alguns de Sorocaba, é claro. Dom Lamberti ficou meio chateado com isso e não falou mais no assunto. Aí, um tempo depois, ele sempre mandava um questionário para a gente responder no final do ano para avaliação. E eu propus que retomássemos o projeto da criação de Itapetininga, no questionário que foi me enviado. E aí ele colocou esse assunto para o Conselho e o Conselho aprovou. Até ele veio conversar comigo depois, o Dom Lamberti, dizendo que a minha sugestão de recomeçar os estudos, o levantamento para a criação de Itapetininga teria sido aprovado pelo Conselho de Presbítero. E daí a coisa se avançou, né? Os trabalhos foram feitos e nós tivemos, por exemplo, a participação muito boa do Padre Mário, né? Que foi assim, um dos que liderou a criação da Diocese de Itapetininga. Claro, os demais padres também. E hoje, né, dessa turma dos pioneiros da Diocese de Itapetininga, da criação, acho que nós estamos aí, o Padre Ademar, o Padre Renato, o Padre Marcos, né? O Padre Narciso, o Luiz Capella, Pedro Luiz, José Benedito, Narciso, né? Enfim, que ainda estão na luta aí, trabalhando aí. Mas tivemos tantos padres, né? Que colaboraram na edificação da igreja aí, como falei, o Padre Mário, né? O Cônego Teotônio, o Padre Milton, e tantas outras pessoas, tantos outros padres leigos também, que marcaram profundamente a história da Diocese de Itapetininga. Então eu parabenizo tanto o Dom Gorgônio, tanto a Diocese de Itapetininga, pelos 25 anos da instalação da Diocese e da ordenação de Dom Gorgônio. A gente quer fazer esse momento especial também aqui para ele, né, Alessandra? Dos amigos, né, que também o senhor fez durante todos esses anos, né? É verdade, foi uma caminhada de comunhão, de fraternidade, de amizade, de convivência, né? O clero, nós trabalhamos junto, tudo sempre com o conselho de presbítero, colégio de consultores, procurando harmonizar, decidir junto, né? É melhor errar junto do que acertar sozinho. Sim, assim, né? Isso mesmo. Então vamos fazer tudo junto. E assim a gente foi
resolvendo as questões, né, acolhendo alguns padres que foram chegando e preparando o seminário. Assumiu a primeira missão que a gente assumiu aqui, era de formar padres para a diocese, para ter futuro. Foi o primeiro desafio. Exatamente, pensar no futuro, né? Então aí a gente se uniu nessa tarefa. Nós já tínhamos um terreno reservado pela doadora, né, que é a dona Zica Borba, que tinha reservado 2 alqueires para a construção do futuro seminário, né? Então essa era uma coisa antiga, então nós fomos reaver tudo essas condições e daí começamos a fazer o projeto do seminário, mas imediatamente já começamos a acolher candidatos para a formação. Alugamos uma casa, vamos trabalhar formando a primeira turma, né, numa casa alugada, e quando terminou a primeira ala do seminário, né, então a gente vamos para lá, que agora vamos, né, já dá para acolher o grupo que temos, né, e assim as coisas foram acontecendo, né, e o seminário teve uma amplitude maior, né, fizemos alguma etapa maior, pudemos até acolher os seminaristas de Itapeva aqui um tempo para que eles pudessem estudar em Sorocaba, né. Então fizemos um acordo, tivemos todo esse apoio e assim tivemos a formação já na Diocese de Itapetininga de mais de 40 padres. Que benção. É uma turma nova aí, muito boa, graças a Deus. Mas o seminário ali em Itapetininga, ele é exclusivo para a formação para a Diocese? Exatamente, só para a Diocese. Então, entendi. Depois a Diocese de Sorocaba fez, de Itapeva, fez o seminário deles. Em Araçoiaba. E então nós ficamos só com a turma nossa aqui, né? E no nosso seminário tem a convivência de segunda a sexta, de sexta a domingo eles vão para as paróquias, para uma experiência pastoral, e frequentam as aulas em Sorocaba, né? De manhã vão a Sorocaba, a filosofia na Uniso e a teologia no Instituto São Paulo II em Sorocaba. E o interesse das pessoas, assim, os jovens, a partir de que idade eles podem entrar para o seminário? Seminário nós acolhemos depois da escola média, né? Então 18 anos, ninguém entra com menos de 18. Então terminada a escola média, nós temos um trabalho de pastoral vocacional, que temos o despertar, encontro vocacional, e depois aqueles que são acompanhados na paróquia, que se despertam para ouvir, amadurecer mais o chamado de Deus, a gente faz um convívio todo mês, né? Todo primeiro domingo de cada mês, eles passam um domingo lá no seminário, onde tem as palestras, formação, responde, iluminação desse chamado, para ver o encaminhamento, né? As várias possibilidades da gente concretizar a resposta a Deus, porque o primeiro chamado é a vida, o segundo chamado é a santidade, né? Então isso é uma vocação universal para todos. Agora, Deus, no seu amor, nos chama a uma resposta de amor que se concretiza em várias vocações. Do leigo, que assume a sua família, que assume o seu trabalho na sociedade, a sua profissão, que também na igreja assume também diversos trabalhos, ministérios não ordenados. Depois tem a vida religiosa consagrada nas ordens e congregações, e depois tem a vocação ao ministério ordenado, que é o diaconato, que é o presbiterato e o episcopado, né? Então, são ministério ordenado. Então, nós trabalhamos na formação para formar padres, né? Então, esse é o objetivo do seminário. No diaconato permanente, nós trabalhamos depois, é outro setor, para casados, né? Para homens casados. São bastante diáconos, né? 400? Nós estamos aqui na Diocese da Itapetininga com 95 diáconos permanentes. 95? É. 95 diáconos permanentes. Nós tivemos até 104, mas alguns faleceram, outros deixaram. Eu não sei, alguns dados aqui, que acho que era questão... Onde que tá, Maiara? Nós temos uns números aqui que nós pegamos no diretório da Diocese? Que a gente tinha, antes da Diocese eram 18 paróquias e 21 padres, né? Isso. Hoje são aproximadamente 41 paróquias, mais de 50 padres, 101 diáconos, 90 permanentes, hoje com 94, né? E 27 seminaristas, totalizando mais de 400, eu sabia que eles 400 comunidades. 400 comunidades. É exatamente isso. As paróquias hoje a igreja insiste muito que as paróquias sejam setorizadas em pequenas comunidades. Nós ainda temos as grandes comunidades, que uma vila é grande. Sim. Então nós temos que subdividir isso em pequenos grupos, né? Não só geograficamente, mas também por motivações. Então
grupos que se reúnem com uma motivação, né, de acordo com uma finalidade, assim, então vários grupos. A igreja valoriza hoje, chama isso comunidade eclesiais missionárias, né, para poder viver a palavra e também assumir uma missão na igreja e no mundo. Porque para ser diácono também tem um estudo de quanto tempo? A escola diaconal, temos diretório diaconal da CLBB, que prevê 3 anos, de formação, né. Alguns fazem teologia por correspondência, né, à distância. Outros frequentaram até em Sorocaba. Ajuda, né, toda essa formação básica. Porque tudo isso colabora para o bom funcionamento das 400 comunidades. É né? verdade. É muita gente, né, Dom Gorgônio, para atender. A gente conta com muita gente também. Você vê, só ministro da Eucaristia extraordinário da comunhão eucarística na diocese, são mais de 3.000, né? São pessoas voluntárias que não só servem ali na igreja, na liturgia, mas também cada um assume uma rua, né, ou 3, 4 enfermos para levar a comunhão nas casas dos enfermos. Então tem um trabalho. Às vezes ministra a palavra. É isso, exatamente. Porque eu acho que todo ministro da Eucaristia, né, da comunhão eucarística, tem que ser o ministro da palavra também, porque, né, como dizia um teólogo, né, a Eucaristia sem a palavra é a presença de Cristo mudo, né? Então tem a palavra que ilumina e dá sentido a tudo que a gente faz, né? Então é importante que o ministro seja bem preparado também para ele poder transmitir uma palavra, uma mensagem de esperança, de fé, de amor, né? Sempre iluminado por um texto bíblico e também, né, possa ser essa presença orante junto aos enfermos, aos idosos, né? Então é um trabalho importante. Depois nós temos aí também aqueles que trabalham na liturgia, que tem vários ministérios. Catequista, catequese. É um trabalho dos mais importantes que o Papa elevou agora a ministério. Ministério, né? Nós temos que preparar os nossos catequistas para que eles possam ser ministros realmente da catequese, né? Então é um trabalho que exige um pouquinho mais de estabilidade. Muitas vezes não pode ter essa rotatividade de catequista de ano para ano. Tem que ser uma pessoa que assume aquele ideal. Eu sempre brinco falando assim, uma vez catequista, sempre catequista, né? Porque ele assume uma identidade, né? Tanto diante dos catequizandos como na comunidade, na própria comunidade. Ele é o catequista, né? Então é um formador, né? É alguém condutor da formação na fé, no amor. Eu vivi um momento muito feliz com a minha mãe, né? Então, sua mãe foi catequista. Eu também fui. Então, ela era a coordenadora da catequese e professora também. Isso. E eu era catequista, era aos sábados de manhã, era o pároco Padre Ademar. Eu era menina, foram uns anos muito felizes. Essa semana não, faz uns 15 dias recebi uma mensagem de um catequizando. E que eu ajudei, que eu iniciei a vida cristã dele. Eu falei, puxa vida, né? E hoje está casado. Marcou a vida. Marcou. Eu acho que o importante da catequese é isso. Não é uma aula de instrução, né? Mas é uma transmissão de vida, né? De experiência. Tocar o coraçãozinho das crianças, né? De amor a Cristo, de amor à igreja, de convivência amiga, de fraternidade, né? De compromisso para uma vivência, não é verdade? Se a pessoa aprende, mas não vive, não resolve nada. Tem que ter uma vivência cristã, né? Tem. Mas a catequese, ela é vivencial, né? Hoje. Porque hoje a diocese são de extensão territorial, pelo que eu andei pesquisando, são 7.000 quilômetros. Isso. E uma abrangência de 500 mil de habitantes hoje com o novo censo. Exatamente isso. E quando a gente começou, quando a diocese começou, era 320 palavras, 320 mil, né, da diocese. Cresceu, né, Dom Nossa região cresceu, está crescendo. Nós estamos numa região, né, que após o crescimento de Campinas, Sorocaba, né, então vai interiorizando esse crescimento, então chegou para nossa região, né, então isso é verdade. Então agora no último censo a gente já viu aí um crescimento de 9% na nossa região, né. Ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma grande responsabilidade, né? Aumenta verdade, o trabalho. Porque a gente não vence comprar terreno e construir capelas nos loteamentos, né, e nas vilas que vão surgindo. Então vai surgindo da noite para o dia uma vila com mais de 1.000 casas, né, e coisa mais. Então a gente tem que chegar lá naquele povo, na verdade. Então isso tem custo financeiro, tem que ter, né, gente disponível para ir lá, para formar, para motivar o povo. Porque quando as pessoas formam um loteamento, geralmente ninguém conhece ninguém, cada um chega de um lado, até criar aquela convivência de comunidade, é um processo, né, que demora um pouquinho. Por exemplo, o bairro de Santa Rita, tem a paróquia de Santa Rita, mas tem previsão para construir mais comunidades. Nós levantamos mais 3 igrejas ali, inclusive mais a igreja
de Santo Antônio de Santana Galvão, que usamos a antiga, né? Sim. Então seriam 4 igrejas dentro do bairro. No bairro da Santa Rita, né? É. Então a gente é ali, mas Santa Rita hoje já está com mais de 20 mil habitantes, né? Mais de 20, então uma paróquia grande. O ideal de uma paróquia é 10 mil, né? Para trabalhar, né? Paróquia com até 10 mil, você tem uma convivência melhor, um acompanhamento. Uma paróquia de 20 mil você já não consegue atingir todo mundo, esse contato pessoal, né? Hoje nós temos tanta tecnologia, mas, como dizia um bispo lá de Hong Kong, né, nada substitui o contato pessoal, na verdade, esse corpo a corpo, né, no nosso trabalho pastoral. E esse trabalho pastoral, essa tendência que a gente tem de construir novas capelas, né, ela é uma ordem que vem, é uma necessidade, mas também é algo para sair mais em missão, que vem de Roma, que parte... O Papa insiste muito numa igreja em saída, né? Numa igreja que fica fechada em si mesma na matriz, esperando que o povo venha, né? Bate o sino e espera, né? Não é essa igreja que vai ao encontro, uma igreja em saída, que é a igreja que se faz presente lá onde está o povo. Agora, se é capela, se é outra maneira de trabalhar, né, de fazer, mas acho que é importante ter um local neutro, porque muitas vezes as casas, elas não têm muitas condições de acolher, né, as pessoas vão fazer a missa na casa do fulano de tal, né, para ele vai acolher o pessoal lá, agora não tem muita estrutura, muitas condições para isso, né, a gente não tem espaço para isso, então o ideal é adquirir um espaço neutro que possa dar condições melhor do povo se reunir. Então, uma paróquia a cada 10 mil pessoas, o bispo já está pedindo para o padre para que coloque mais comunidades ali. É verdade, a paróquia tem que ser uma rede de pequenas comunidades, que se reúne ou na igreja, ou no salão paroquial, ou nas casas, mas pequenos grupos, né? Multiplicar os grupos, que possa refletir a palavra de Deus, né? E viver essa fraternidade, né? E o compromisso de caminhada na igreja de evangelização. E a nossa diocese de Itapetininga tem 2 filhos bispos, né? Um que nós acabamos de ouvir a mensagem. Dom Cardoso. Eu estive lá na ordenação dele. Em São Paulo. Foi em Itapetininga dele. E ele atende São Paulo. Está na Lapa, em São Paulo. E temos... o Dom Manuel, que foi para registro, né? Que é natural de Itapetininga, mas que pertencia à congregação dos missionários do Sagrado Coração, que atende a paróquia Nossa Senhora Aparecida em Itapetininga. E ele estava pároco em Itapetininga quando foi nomeado bispo de registro, né? Ele mandou uma mensaginha também para Dom Gorgônio. A gente agradece os nossos co-irmãos aí. Vamos lá. Hoje nos alegramos com os 25 anos da Diocese de Itapetininga. Deus seja louvado por tanto trabalho, por tanta missão, por tanto amor dedicado do bispo, dos padres, dos religiosos, leigos e leigas e dos nossos diáconos. Deus abençoe. Mas quero parabenizar Dom Gorgônio, um homem que desbravou essa diocese. Desde o início esteve muito comprometido com a evangelização, com a construção dessa diocese. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado por ter me ordenado bispo e por servir a igreja com tanto amor e dedicação. Deus abençoe o senhor, Dom Gorgônio. Então, Dom Gorgônio, são 2 bispos que saíram da diocese. Então, nós tivemos muitos frutos, graças a Deus, né? Deus abençoa a nossa diocese. Você falou mais de 40 padres ordenados para a diocese, né? Então, 2 bispos que saíram daqui da diocese para servir a igreja em outras dioceses, né? Então, isso tudo é motivo para louvar, bendizer a Deus, agradecer a Deus, né? Porque é Deus que vai agindo aí no meio de nós, né? Sim. A gente tem grandes desafios pastorais, né? Agora mesmo nós vamos ter a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, em Lisboa, do dia 1º ao dia 6 de agosto, né? Então, esse trabalho com a juventude é um desafio muito grande para a igreja, né? O Papa até nomeou o bispo coordenador da Jornada Mundial em Lisboa, cardeal, né? Saiu ontem a nomeação dele para cardeal, foi um susto para ele, mas ele foi nomeado cardeal agora no próximo consistório que é do dia 30 de setembro, né? Então ele é um bispo jovem, 50 anos ele tem de idade, né? Sim. Nasceu em 73 e é cardeal já, então
Então, que é trabalho comprometido com a juventude. Isso foi para dar um up na juventude de Portugal, né? E também esse trabalho com os jovens, né? Temos muitos jovens da comunidade se movimentando para ir, né? Tem alguns que vão para... É difícil para nós, uma viagem para Lisboa, é um custo alto. Nem sempre é possível trabalhar, incentivar isso. Mas que nós possamos movimentar o nosso jovem na nossa diocese. Eu sei que nós temos vários movimentos juvenis que trabalham com os jovens. Nós temos hoje o Emaús, o Cursilho para Jovem, o EJC, temos aí também, agora tem esse novo movimento que está acampamento, né, que estão falando com acampamento, temos aí, né, outros encontros que despertam os jovens, mas precisa ter uma continuidade maior, né, um trabalho básico de pastoral da juventude, de grupos de jovens. Então nós parece que passamos um pouquinho uma época que nós tínhamos mais grupos de jovens envolvidos, né? Hoje o jovem está um pouquinho disperso, seja pelas dificuldades da vida, né? Que o jovem hoje ele tem dificuldade para acessar a escolaridade, né? Uma escola de qualidade, ensino assim, não só a escola média, mas a universitária, e também a dificuldade de emprego, de entrosamento. Os jovens às vezes terminam um curso e não tem meio de trabalhar, na verdade. Então essas dificuldades que a juventude enfrenta, muitos desafios, muitas dificuldades, né? E é uma sociedade que estimula muitas vezes para o consumismo, para o hedonismo, para a busca das satisfações egoístas, né? E um mundo que tem a droga, que tem a violência, que tem a criminalidade, tanta coisa que preocupa realmente, né? Que ameaça a juventude, né? E a juventude tem que enfrentar tudo isso aí, precisar ter um pouquinho mais, né, de sentido de Deus na vida, confiança, perseverança, paciência, né? E poder também ser iluminado pela palavra de Deus para poder... Eu tenho um carinho especial pelos jovens, né, Dom Gorgônio? Eu sempre trabalhei com os jovens, né? Gosto muito de incentivar os jovens, na verdade. Acho que precisamos incentivar a nossa juventude, ser amigo deles, né? Acho que ano que vem a campanha da fraternidade vai ser sobre amizade, né? Amizade social, que é baseada na fraternitude. Então acho que é um tema importante para movimentar os jovens, né? Que seja esta jornada mundial da juventude também uma motivação para os nossos jovens, para os movimentos juvenis, e que a gente possa também, né, ajudar os jovens, né, a encontrar essa alegria de ser cristão, de participar na igreja, de encontrar uma luz na vida. A Fratelli Tutti é a última encíclica do Papa? É a última encíclica do Papa, que é uma encíclica social, né, que ele, nesse mundo de tanta divergência, de tanta violência. Eu li, é muito linda. De tanta criminalidade, né? O Papa fala realmente do sentido da fraternidade, da amizade. Somos todos irmãos, temos que viver esse carinho, esse respeito uns para com os outros, alegarmos uns com os outros, né? E não competir, rivalizar com um com o outro. Né? Então é amizade social. Vai ser amizade social. O ano que vem. Campanha da fraternidade. E tende realmente a mexer ainda mais com os jovens, né? Precisamos incentivar. Precisamos. Sim. Não existe, é um trabalho muito bonito. A Maiara faz parte do EJC. Eu fui dirigente por muitos anos, a gente está indo para o 7º encontro aqui, eu estou desde o 2º, então a gente tem um trabalho e é muito gostoso. Hoje já sou tia, hoje já sou tia do EJC, é tia, mas agora é tia. Mas é muito gratificante a juventude, eu por ser jovem e trabalhar com eles agora. É importante que a gente tenha os movimentos como um despertar. Sim. Mas depois, que é o querigmático, né? Dimensão querigmática é o despertar na fé, reavivar o amor, mas depois precisa ter o conteúdo, né, catequético, formativo também, para dar essa continuidade. Agora o jovem não quer escutar palestras, essas coisas, ele tem que ter aprender fazendo, né, tem que ter atividade. É tudo muito rápido, né, Dom Gorgônio, hoje em dia, né? E tudo vai mudando, né, os jovens de hoje não é igual os jovens de antes, né, Bispo? Então tem que procurar as formas para estar envolvendo eles como eles são hoje, né? Cativando. Cativando. É verdade, precisa ter esse incentivo, né? E acolhendo, e saber que ele é valorizado, né? Que ele faz parte, que ele é capaz. Que ele tem espaço. É verdade. Isso. Agora, administrar tudo isso, não, Dom Gorgônio, quantas pessoas, né, fizeram história nesses 25 anos, quantos leigos, quantos movimentos pastorais, não dá para dimensionar, né? É verdade, a gente não faz, o bispo não faz nada sozinho, não é verdade? Nem os padres vão fazer sozinhos, mas é um conjunto, né, com aquilo o que o Papa diz agora que ele quer na igreja, uma igreja sinodal, né? Uma igreja, ele colocou o tema do próximo sínodo que começa
em dia 4 de outubro, né, sobre a sinodalidade na igreja. Sínodo significa caminhar juntos. Então, uma igreja que caminha juntos, né, comunhão, participação e missão. Então, uma igreja onde todos somos responsáveis, todos assumimos. Uma igreja onde todos têm o seu espaço. Clero e leigos trabalham junto, caminham junto, né? Então, não é a igreja do padre, né? A igreja piramidal, né? Uma igreja que a hierarquia manda e todo mundo diz amém, não é verdade? Sim. Essa igreja não pode ser. Então, não é a igreja do Vaticano II. A igreja do Vaticano II é a igreja povo de Deus, né? Onde o povo participa, celebra junto e assume junto a missão, né, nessa caminhada, na responsabilidade que é de todos, né? Então, uma igreja participativa, é isso que o Papa quer e vamos ver se a gente consegue chegar a isso. Se Deus quiser. Com certeza. Mas é trabalho, né, Dom Gorgônio? Dedicação diária, uma vida que não é fácil. É verdade, é o Espírito Santo que conduz a igreja, a gente tem que ter essa fé, não é verdade? Então a gente é instrumento, a gente sozinho não vai fazer nada, tem que contar com as pessoas, com o clero, né, motivado, empenhado, né, um clero também bem preparado, formado, que tem espiritualidade, que tem a sua vida de oração, de intimidade com Deus, e um clero, né, então todo disponível, dedicado para servir, para acolher, né, e assim acompanhar tudo que tem na paróquia. Na verdade, a paróquia tem muitas atividades, muitos grupos, né? A gente tem várias maneiras de ajudar o leigo a participar ativamente da vida paroquial. Então, acompanhar tudo isso, começando da catequese, as pastorais sociais, né? Os movimentos, né? Também aí a liturgia. É uma riqueza muito grande, né? A liturgia, né, bem preparada. Tem que ter grupo, porque a gente não vai fazer tudo sozinho. Não. A liturgia tem que ter. Quantos ministérios tem na liturgia? Tem equipe de cântico, tem animador de canto, tem, né, os leitores, tem os acólitos, tem os ministros ordinários da comunhão, tem tanta coisa. Todo mundo aqui junto faz acontecer, né, a liturgia. Tem os comunicadores também que cuidam do espaço também, da comunicação, né? Então tem várias tarefas que tem que fazer todo mundo assumir junto, né? Se a gente for centralizador, a gente mata toda essa criatividade, mata toda a iniciativa, né? A colaboração das pessoas. Aí o padre centralizador, ele fica sozinho, né? Então tem que ser um padre que faça as pessoas assumir o seu trabalho e saiba também, né, vamos dizer assim, ajudar as pessoas nessa convivência fraterna, né? Porque de alguns é um grande desafio. Alguns pensam também que o cargo, a função, o serviço seja um poder, né? Aí muitas vezes cria mal-estar, tem que ter um sentido de serviço. De unidade. Exatamente. Mas movimenta quantas milhares de pessoas ao longo desses 25 anos, não? Graças a Deus tem muita gente participando, muita gente colaborando, mas tem um desafio, tem muita gente também que está longe, está afastada, muita gente que a gente não atinge. Sim. O amor de Deus não chegou ao coração daquelas pessoas, muitas vezes que estão desanimadas da vida, decepcionadas da vida, principalmente os mais vulneráveis, muitas vezes acham que são abandonados por todos e por Deus também, né? Então nós temos que fazer chegar a eles o amor de Deus, a experiência que Deus os ama, a nossa acolhida. O Papa Francisco, ele fala na Evangelii Gaudium, né, que a caridade para o pobre não é só dar coisa, mas é acolher o pobre no nosso coração, né? Essa acolhida da pessoa, né? É isso que talvez a gente tenha que trabalhar mais um pouquinho para a gente chegar no coração das pessoas. O universo é muito grande, né? Então eu acho que isso também é uma dificuldade muitas vezes, né? Essa proximidade, ou estar junto, ou querer entender, solucionar, porque muitas vezes a pessoa vai com aquela carência, né, Dom Gorgônio? Então é um trabalho realmente desafiador. Nós temos que a igreja tenha essas tríplice dimensão, né, do seu trabalho, né? Tem a primeira dimensão comunitária, né? Então essa dimensão comunitária da comunidade, unir as pessoas na comunhão, na participação, na fraternidade. Mas também tem a dimensão sacramental, né, que é administrar essa presença de Cristo na vida das pessoas, levar as pessoas a mergulhar no mistério de Deus, né, através do sacramento. E depois tem a dimensão, né, da pastoral da caridade, né, da solidariedade e do serviço, da promoção da vida, da dignidade das pessoas também. Essa preocupação com o ser humano na sua totalidade, né? Esse é um desafio. Sim. Mas a igreja não quer fazer tudo sozinha. Hoje o poder público, graças a Deus, está vindo ao encontro da realidade social. Né? Então nós não vamos substituir
o poder público, nós vamos colaborar. Por exemplo, uma pastoral da criança. Antigamente existia uma mortalidade infantil muito grande no Brasil, e a pastoral da criança ela ajudou a alavancar essa diminuição da mortalidade infantil, com até a mistura alternativa, que dava uma alimentação alternativa para... Dona Zilda Arnes, a precursora, né? Exatamente. Então, ela ajudou a salvar muitas vidas. Hoje, o problema no Brasil já não é mais essa alimentação. Existe fome, sim, mas, na verdade, o trabalho maior hoje é acolher a pessoa, é ajudar as pessoas a sentir a sua autoestima, a sua valorização, né? Então, hoje o poder público ele tem muito a oferecer para as camadas mais vulneráveis, né? Bolsa Família, tem no posto de saúde, a vacina. Então nós temos que colaborar para que as pessoas usufruam daquilo que o poder público oferece, né? E lutar para que todos esses meios cheguem a todos. As pessoas possam usufruir e também, né, que tudo isso possa acontecer na realidade do nosso povo. Por exemplo, outra coisa é a creche, né? Antigamente a creche foi toda iniciativa da igreja, das paróquias que formavam as creches, não é verdade? Depois o poder público chegou com a creche na dimensão social. Hoje já está na educação, na área da educação, a creche faz parte do processo educativo. Então nenhuma criança fora da creche, isso é uma obrigação hoje, um direito das pessoas ter a creche. Então nós temos que estimular, estamos apoiando para que todo mundo seja atendido, né? Nessas instituições. Mas os mais vulneráveis, a gente pensa que tem que ir lá para estender a mão, né? Às vezes não sai daquela realidade, não é porque ela está acostumada ali naquela realidade. Então tem que ter esse olhar da igreja, esse carinho para estender a mão e trazer até para a igreja, né? O Papa Bento XVI dizia o seguinte, que a justiça, toda a justiça, que é tudo oferecer, tudo que existe de bom para a pessoa, ela não é completa, né, sem a caridade. A caridade, muitas vezes você tem todo aquilo que é social, que é a justiça social, mas falta o estímulo, né, o amor, né, o carinho que estimula a pessoa a buscar aquele meio, não é verdade? Então essa é a parte especial do nosso trabalho, que é colocar esse amor, é estimular, é levar as pessoas, né, também a sentir e administrar toda a unidade entre as comunidades, entre as pessoas que convivem nela, porque eu acho que isso também é desafiador. Na própria comunidade tem lideranças, né, coordenadores de comunidade, ali tem as várias funções ali, seja na liturgia, seja na catequese, seja nas pastorais, né, seja os movimentos, mas tudo isso tem que trabalhar na união. Por isso que temos um órgão de unidade que é o Conselho da Paroquial de Pastoral, CPP da paróquia, e na comunidade o Conselho Comunitário de Pastoral, né, CP. Depois tem o Conselho Diocesano de Pastoral. Então nós temos esses níveis para poder unir, harmonizar, incentivar, né? Então, muitas vezes alguns obstáculos, né, que a turma fica fechada na sua estrutura, no seu campinho, né? Tem que entrar na comunhão, assim como nós na diocese também, ela não é isolada, né? Ela está na comunhão com a CNBB, comunhão com, né, temos os bispos, temos reuniões, seja a nível regional do Estado de São Paulo, seja a nível nacional da CNBB, passamos 10 dias juntos, né, todo ano, Aparecida. Depois tem, a cada 5 anos, tem a visita de Límina, então visita ao Papa, sucessor de Pedro, para conversar também com os vários dicastérios romanos, né, sobre as atividades, fazer relatório da diocese. Então a gente tem que ter também essa comunhão, certo? Com Pedro, né, essa comunhão com os outros irmãos bispos, né, no Brasil, né, e essa comunhão também no nosso estado, na nossa região, na nossa província de Sorocaba, tem que estar sempre reunindo para criar essa comunhão e ajudar a incentivar o nosso trabalho. E assim a gente também tem que fazer com as nossas comunidades também, né, nossas paróquias. Ainda que nós vivemos no Brasil uma possibilidade, uma liberdade religiosa, até, acho que eu li esse final de semana uma reportagem a respeito, falando das dificuldades dos cristãos em outros lugares no mundo, como ainda temos muito a percorrer, né? Dia 6 de agosto é o Dia Mundial de Oração pelos Cristãos Perseguidos.
Então tem até o cartaz que distribui ontem no CPP, CDP, para as paróquias levar e colocar lá, fixar, é rezar dia 6, é dia de oração para a cristão perseguida. E nós temos vários lugares do mundo onde a perseguição é muito difícil. É difícil ser cristão na China, é difícil ser cristão na Coreia do Norte, é muito mais difícil ainda no Iraque, no Irã, né? Depois nós temos dificuldades, né, na África, na Nigéria, no Sudão está tendo guerra no Sudão. Nós temos nós temos onde foram missionários daqui também, ali na diocese de Pemba, no Moçambique, né? Então ali também existe muitas dificuldades, Nigéria, muita dificuldade, e também a Nicarágua, né? Tem um regime autoritário, né? Que mandou 222 padres seminaristas expulsos da Nicarágua para os Estados Unidos. E tem um bispo que está lá. Que não sai de lá, né? Daqui eu não saio da minha terra. Né? Ele está preso, né? Tá preso, voltou na prisão outra vez, porque eles querem que mandar embora. Ele fala que eu quero ficar na minha terra. É uma realidade que a gente não imagina, né? Que graças a Deus aqui no Brasil trabalhamos com liberdade. Temos que a liberdade é uma exigência da fé cristã, mas é a exigência da consciência racional de um povo, né? Saber respeitar a liberdade, né? Um regime democrático mais ainda, mas essa liberdade não só de crença, mas liberdade das pessoas de ter a sua posição, sua opinião, suas decisões. E o diálogo interreligioso também, né, Dom Gorgônio? O Papa Francisco também... A igreja trabalha muito na questão do ecumenismo. Sim. Né? Então, entre as várias religiões cristãs, existe... Aqui no Brasil tem o CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né? Então é que forma umas 7, 8 igrejas que tem essa comunhão. É difícil um pouquinho, né, os pentecostais, eles não assumem muito essa questão do ecumenismo, na verdade. Então eles veem isso com certa reserva, né? Então não participam muito disso. Então, mas umas igrejas mais tradicionais participam, né? Importante, né? O diálogo interreligioso, ele é muito importante. Né? E a gente estava conversando a respeito da construção de novas capelas, mas a igreja enfrenta um grande desafio, que é a manutenção dos seus patrimônios, né? Também isso, não é só construir, depois tem que manter. Que nem agora na catedral nós gastamos mais de 3 milhões lá para fazer uma reforma na catedral. Mas a catedral tem quantos anos? A catedral foi feita em 1945, né? Então depois não teve nenhum investimento, agora tivemos que trocar telhado. Então a nossa basílica é a mais antiga da diocese? Ali em Itapetininga, no lugar que está a catedral, é a terceira igreja, né? Tem a primeira igreja, é antiga, que até era cemitério dentro da igreja, ou junto com a igreja, não sei mais. Depois foi feita uma igreja que não era bonita também, a segunda igreja era muito bonita. E depois foi derrubada a segunda igreja para construir a atual, né, que é a catedral hoje. Nossa Senhora dos Prazeres. Mas é a terceira igreja ali naquele local. Padre Reinaldo esteve aqui, contou, fez muitos eventos, muitos movimentos para conseguir. Ele correu atrás, a gente agradece a Deus, né, que deu força para ele e que ele pôde também, né, contar com o apoio de muita gente para poder, né, levantar recursos para fazer essa reforma lá, né? Então agora foi feita a dedicação da igreja dia 1º de julho, né? Ele fez a parte do presbitério, a pintura interna, foi feita a iluminação, né? Então várias melhorias internas. Está fazendo a escadaria agora para ver se dia 22 está pronta a escadaria. Vai estar, se Deus quiser. Né? Acho que ninguém está podendo falar com ele esses dias, né? Pelo menos da frente. Mas é um trabalho assim de manter um prédio de mais de 2.000 metros quadrados, né? Então, e é linda a igreja. Então, mas ainda tem muita coisinha para fazer, muito retoque para fazer por fora, mais ainda agora, né? A nossa basílica levou quantos anos, né? Sim. Também aqui é mais de 200 anos essa igreja. Então. É a mais antiga da diocese. Acho que lá nós temos igreja antiga, que é a do Rosário, que é de Taipa, né? A igreja do Rosário, que é Santo Antônio, são duas igrejas de Taipa, mas não são paróquias, né? São capelas da catedral, né? Mas são muito bonitas, né? A igreja de Angatuba, uma igreja muito bonita. A Nossa Senhora do Rosário tem que passar por uma reforma, porque a taipa tem que ser preservada, só que tem que ser um trabalho especial para manter a taipa, né? Verdade? Porque específico, a taipa, né? Específico, não pode ter
não tem filtração de água, não tem tantas coisas que estão... Então, além do desafio das novas, temos que manter as que já tem, né? As antigas, né? Então, o trabalho é intenso, né, Dom Gorgônio? Tem esse trabalho administrativo também, cobra tempo dos padres também, entendeu? Os padres também têm que pensar. É lógico que o padre devia passar isso para os leigos, né? Um conselho econômico que funcionasse, onde as pessoas tem a pastoral do dízimo, tem aqueles encarregados das festas, tem as pessoas então que vão fazer os projetos, aprovar os projetos, né, e acompanhar o trabalho, né, verdade? Então muitas vezes poderia ser os próprios leigos assumir essa tarefa, né, administrativa. Mas ajudam, né? Eles ajudam. Fala que o padre não faz curso de administração, economia, né, verdade? Só depois tem que aprender na vida, prática. Na prática. Não é fácil. E o tema desses 25 anos, dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. E essa programação começou quando e vai até quando, Dom Gorgônio? Nós estamos, programamos o ano todo como um ano, né, assim, de jubileu e também um ano de poder, né, visitando a catedral, fazendo as orações devidas lá, né, conseguindo urgência plenária. E nesse ano tivemos as romarias das regiões pastorais na catedral, e agora, depois da dedicação da catedral, que foi dia 1º, então nós vamos ter dia 13 ao dia 21 de julho uma novena vocacional na catedral, e cada dia vem um bispo que vem da província, né, que vai pregar também um tema vocacional. Então no dia 13 é o padre Dom Cardoso que vai estar presente, e depois vai ter os bispos da província toda aqui que vão estar. O que seriam bispos da província? Província é a região Sorocaba, então é os bispos de Jundiaí, Sorocaba, Registro e Itapeva, né? Itapetininga, nós compomos essa província eclesiástica de Sorocaba. Ah, sim. Então o regional sul, é o regional subregional de Sorocaba, que é chamada também. Entendi. Então essas dioceses, são 5 dioceses aqui. Então os bispos das 5 dioceses vão estar presentes na novena aqui na catedral a partir do dia 13. Dia 13. Quinta? 13 é quinta-feira. A partir de quinta-feira. Depois, no dia 22, às 10 horas da manhã, então aí a solenidade de ação de graça, né? A missa solene de ação de graça pelos 25 anos da diocese e da minha ordenação episcopal. Então, onde estão todos convidados. Todos convidados, isso aí que é importante, né? Então, quem não puder, reze conosco, na verdade, aí a Rádio Notícia vai acompanhar. Tem outras formas de acompanhar quem não puder estar presente no dia, né? A Rádio Notícias vai transmitir às 10 da manhã, no dia 22, ao vivo. Isso. Então, tá bom, então vários meios de comunicação, né, vão também divulgar esse acontecimento para que o povo reze conosco. Vai ser um sábado, né, muito especial, com certeza. Histórico pra gente. Bom, a gente tá indo para encerrar, né, Maiara? É um bate-papo muito gostoso de aprender bastante, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Um pouquinho, eu acho que do trabalho ao longo desse tempo. A gente teria que trazer muita gente, ficar um dia inteiro ou mais aqui, né, Dom Gorgônio, para fazer jus a todo mundo que faz parte da história da Diocese de Itapetininga. São muitos párocos, muitos diáconos, ministros, leigos, a comunidade é imensa, né? É verdade, então muita gente trabalhando. É um trabalho de todos, né? É verdade. A festa é de todos, a diocese somos todos, né? É o povo de Deus, não é verdade? A gente é um elemento que a gente está de passagem, né? Eu também tenho mais um ano para terminar minha missão aqui em Itapetininga. Será, Dom Gorgônio? Não tem... Me perguntaram isso. Eu falei, mas tem essa obrigatoriedade de deixar o ministério de bispo aos 75 anos? 75 anos a gente é obrigado a escrever a carta para o Papa, colocando à disposição a diocese, né? Para que ele possa prover, mas então nós temos a esperança de que permaneça. Mais uns meses? Então, se Deus nos ajudar a cumprir a nossa missão, na verdade, né, já tá bom, na verdade. Agora, com a ajuda de Deus, vamos até onde Deus, né, quiser, na verdade. Mas então não existe uma obrigatoriedade. A obrigatoriedade da carta existe, né? Então tem que apresentar o ano. Mas não que fez 75 e já deixa, né? Mas o Papa vai ter um tempo para o Papa prover, na verdade, de fazer o levantamento, a escolha do novo bispo, não é verdade? Então, essa escolha parte de Roma. Parte de Roma. A Anunciatura trabalha com Roma, né? A Anunciatura no Brasil, ela faz os estudos dos possíveis candidatos e apresenta a Roma para o Papa aprovar, né? Entendi. Então, o Papa escolher e aprovar. E aí a gente fica bispo emérito.
Emérito quer dizer, você continua bispo, mas sem o ônus, as funções do dia a dia. A obrigatoriedade, né? Tira um peso da cabeça, né? Vamos ver como será. Vamos aguardar os acontecimentos. Tem mais um ano aí. Eu acho que o Dom Gorgônio não vai nos dizer, assim, vamos... Se Deus me der saúde, se estiver com saúde, a gente vai ajudar naquilo que pode. Quem sabe eu pego uma paróquia para ir para ajudar, né? Um servicinho a gente vai fazer, não vai ficar à toa, não, né? Não, com certeza. Acho que nem consegue depois de tantos anos de trabalho também, né, bispo? Só que a gente não pode interferir, né? Tem que dar liberdade, né, para que o novo bispo ele possa assumir a responsabilidade, né? E a gente não pode fazer sombra, né? Tem que saber deixar tudo, né? E a gente vai colaborar sem interferir na caminhada. Sim. Né? O Papa Bento fez isso muito bem, né? Bonito, o Papa Bento deu um testemunho bonito de humildade, né? Deu. Sim. Ficou no caminho dele lá, orante e tudo mais, né? Sim. Para que o Papa pudesse desempenhar a sua tarefa. É, um grande exemplo mesmo. É verdade. E a humildade é tudo, né? É verdade, a gente tem que saber que a gente deve trabalhar com todo empenho quando a responsabilidade está a nossas mãos, né? E depois também saber deixar tudo, na verdade. Sim. Porque a gente tem que saber renunciar, porque depois na morte tem que renunciar mais ainda. Sim. É tudo, né? Então, é verdade. A vida tem que saber, né? A gente estamos de passagem, né? E o importante é que Deus haja, né? Nós somos instrumento de Deus. Antes da gente encerrar, nós temos uma mensagem muito especial. A gente falou aí da sua vida em fartura. Quantos irmãos o senhor tem, Dom Gorgônio? Nós somos em 6, né? Eu sou mais velho de casa, né? Depois tem um irmão que está em fartura, e tem um irmão que está aqui em Sorocaba, e tem 2 irmãs em São Paulo e uma irmã em Cuiabá. Cada um num canto. Tá todo mundo aposentado, eu que não estou aposentado. Aí, daqui a pouco, né? Mais um pouquinho, né? Não sei, aí vamos ver. Daí vamos aguardar. Mas a gente trouxe, eles escolheram aí alguns representantes da família e mandaram uma mensagem também. Vamos assistir. Boa noite, Gorgônio. Estamos orgulhosos de você, do seu jubileu de prata aí de Itapetininga, e desejamos muitas felicidades, que Deus te ilumine sempre, dê muita saúde e força para carregar esse fardo que Deus lhe deu. Muito obrigado por tudo. Amém. Parabéns, Gorgônio. Estamos aqui hoje para cumprimentá-lo, agradecer, louvar a Deus pelo dom da sua vida, por tudo que você fez, por tudo que você faz, principalmente nesses últimos 25 anos junto à Diocese de Itapetininga, que esse povo que te ama muito, né? Esse povo que a gente tem assim, certeza do quanto eles te estimam, e somos felizes por isso. Você nos faz muita falta aqui em Fartura, mas temos certeza de que o seu trabalho junto à Diocese de Itapetininga, pode ter certeza que ele nos edifica bastante. A gente tem muito orgulho de você, dessa pessoa que você é, dessa pessoa que tem muita fé, né? Que você é uma pessoa simples, você é uma pessoa muito humilde, que você sempre nos edifique com esse exemplo. Nós te amamos muito. Parabéns! Parabéns! Olá, tio. É uma honra estar aqui gravando esse vídeo para você hoje. Nós agradecemos por todo o carinho, todo o amor que você sempre teve por nós, a todo acolhimento por mim desde o primeiro dia. Você é um exemplo enorme de fé, devoção e de amor ao próximo. Meu padrinho, que também batizou meus filhos, nós temos muito orgulho da sua trajetória, de poder ver de perto ela e de tudo que você fez em cada lugarzinho que passou, e somos nós que agradecemos pelo dom da sua vida. Parabéns e viva o Palmeiras! Família de palmeirenses do bispo. Uma belezinha, né? Ele é sobrinho? Sobrinha. Então esse é sobrinho neto. Sobrinho neto. Seria? Ela que é a sobrinha minha, então. Ela é a sobrinha? O Renan é casado com ela. Ele mora em Sorocaba. Então Dom Gorgônio tem a sua família, sim, a sua vida, né? Com os irmãos, com os sobrinhos, é querido. Graças a Deus é uma família unida, né? Sempre no Natal a gente também se reúne um pouquinho, né? Porque é um tempo que a gente tem de convivência maior,
é o Natal. Então a gente aluga uma chácara e sempre se reunimos com a maioria aqueles que podem, a maioria vem, né? A gente convive uns dias junto, né? Fazendo as felicitações natalinas, né? Importante. Então assim, mas graças a Deus estamos sempre na alegria, acompanhando hoje pelo WhatsApp, a gente acompanha toda a família. Sim, né? hoje tem essa facilidade, né? É verdade. Aproxima, né? É verdade, né? Aproxima. Tem o WhatsApp da família, tá tudo junto, né? Tudo colocado, as notícias, comunicações, parabenizações, aniversário. A gente lembra. Eu não lembro aniversário de ninguém. Mas aí te lembro na hora que o primeiro que manda mensagem no grupo, né? Ajuda. Mas então, eles quiseram mandar mensagem, a gente ficou feliz de poder trazer e homenagear. Eu agradeço vocês também de ir atrás, de descobrir. É histórico, 25 anos. Dom Gorgônio é um fã nático por Palmeiras? Quando era criança torcia mais. Eu também sou, viu, Bispo? A gente acompanha, né? Verdade? Hoje, mas a gente... Já jogou, né, Dom Gorgônio? Foi craque. Até os 72 eu brinquei um pouquinho. Era toda segunda-feira, né, Bispo? Lá no seminário, toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Jogar. Agora, os jovens de hoje não são muito de jogar futebol, não. Então, eu estou muito ligado na internet, essas coisas, né? Mas, aquele tempo, eu fazia a turma jogar um pouquinho de futebol lá. Incentivava, né? Sim. Então, eu sempre gostei. Todo mundo queria estar no time do Bispo. Alguma vez não. Eu sei. Alguma vez acho que o Bispo cobrava demais. Né? Mas eu participei, procurei brincar na cidade da Tapetininga, tem um grupo chamado Pais e Filhos, lá participei com eles um tempo lá. Depois a minha médica falou, não, você não pode mais praticar esporte, porque para o impacto no rim, né? Então eu parei de vez. Não. Mas o senhor vive um momento muito bom, graças a Deus, né? Bom, Dom Gorgônio, a gente vai encerrando. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem, mas para manter-se firme no propósito de contribuir com o reino de Deus, é necessário muita fé, perseverança e oração. Nós gostaríamos de saber a sua mensagem para nós mantermos firmes e perseverantes no seguimento de Cristo. É verdade. Primeiro, a gente precisa realmente descobrir essa alegria de ser cristão, na verdade, acolher esse amor de Deus manifestado em Cristo. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho aqui, que deu a vida por nós, né? Então, diante desse imenso amor de Deus, nós somos tocados, arrebatados, né? Atraídos, como Jesus Cristo falou, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então, sentir esse amor de Deus, né? Que nos atrai, que nos motiva também a viver no amor, né? Seguir Jesus é caminhar no amor fraterno, na harmonia, na família, na comunidade, no trabalho, no nosso dia a dia, né? O nosso mundo é cheio de desafios, cheio de dificuldades, mas se a gente está fortalecido na fé, no amor em Cristo, né, cheio do Espírito Santo, a gente vai também, né, vai se harmonizando, né, com Deus, com as pessoas e com a natureza também, né, porque hoje o Papa insiste muito, né, com esse cuidado da casa comum, né, cuidar desse meio ambiente, da casa que Deus nos deu, para a gente viver com harmonia, dignidade e paz nesse mundo, né? O mundo está tão necessitado, né, desse amor de Deus, e nós temos essa missão de levar esse amor de Deus, né, de propagar o reino de Deus através da nossa da palavra, através da nossa vida, através do nosso testemunho, da nossa amizade, da nossa cordialidade, né, da nossa missão, dos trabalhos que a gente pode realizar no dia a dia, né? Que nós possamos semear a sementinha do reino e que Deus possa florir, né, no meio de nós, esse reino de Deus. Assim seja. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de bater esse papo, né? Que também, para que os nossos ouvintes que nos acompanham, né? Aqueles que vão acompanhar também pela web, TV web, né? Sim. Possam também, né? Compartilhar um pouquinho da nossa caminhada, né? E assim, unir-se a nós na oração e também bendizer a Deus, né? Por tudo aquilo que Deus está realizando no meio de nós. Obrigada. Amém. É um bate-papo muito especial, né? Afinal, são 25 anos e a gente já convida aí, reforça o convite, né? Mais uma vez, dia 22 de julho, tem a comemoração, a celebração especial dos 25 anos, né? Da ordenação episcopal do nosso bispo Dom Gorgônio, lá na Catedral, em Itapetininga, e que será transmitida ao vivo também pela Rádio Notícias, né, Alessandra? É isso mesmo. Muito obrigado, Maiara, pela companhia. Obrigada, mais uma terça-feira. Mais um programa aqui. Mais uma terça-feira. Agradeço imensamente a cada ouvinte que depois manda suas mensagens, Sim. né? Agradecendo,
sugerindo. E então, muito obrigada por estarem conosco mais essa tarde. Graças a Deus. E hoje com essa visita especial. Muito obrigada mais uma vez, viu, Dom Gorgônio? Eu que agradeço. Deus abençoe você. Até uma próxima.